TV Liberal, no coração do Pará. Olá, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia, seja bem-vindo ao JL2 desta segunda-feira, dia 11 de maio. Vamos agora às principais notícias do dia. Moradores de Marabá bloqueiam o trecho urbano da BR-222 para cobrar a manutenção urgente da rodovia. O Ministério Público do Estado investiga os danos causados por ocupações irregulares na recém-entregue Avenida Liberdade. O governo sanciona a lei que cria a Política Estadual de Educação Escolar Indígena no Pará. E a rodada do Brasileirão no fim de semana é marcada pela chuva forte em Belém, mas termina com o Paysandu na liderança da Série C e o Remo empatando com o líder da Série A. Agora, no JL2. Moradores do núcleo Morada Nova bloquearam hoje por mais de 5 horas o trecho urbano da BR-222 que passa por Marabá, no sudeste do estado. Eles cobram a manutenção urgente da rodovia, que está cheia de buracos. Um longo congestionamento se formou na área. Por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira, moradores do núcleo Morada Nova bloquearam parte da BR-222. Eles atearam fogo em pneus e pedaços de madeira e interditaram a pista para denunciar o abandono da rodovia. O trecho está cheio de buracos, colocando em risco a segurança de quem passa pelo local. Estrada que não tem uma qualidade, muito buraco, e você vê que Morada Nova, a gente depende de Marabá para estar trabalhando, a gente vai todos os dias, e nisso a gente está perdendo muitas famílias, pai, mãe de família, devido a essa estrada não ter condições da gente andar. Que acontece muitas mortes, inclusive nos últimos dias houve alguns falecimentos por conta da má qualidade e da trafegabilidade dessa rodovia. Este trecho da rodovia BR-222 é estratégico para Marabá, pois faz a ligação do núcleo Morada Nova ao restante da cidade. Mas a situação aqui é essa que vocês estão vendo. Muitos buracos e perigo constante para os motoristas. O abandono da rodovia reflete diretamente no aumento do número de acidentes. Os casos recentes são trágicos. No dia 9, a motociclista Jusilene de Oliveira Sobrinho morreu após colidir com um carro. No mês passado, outra tragédia. Hugo de Leon Silva Pardal bateu na traseira de uma caminhonete, caiu e foi atropelado por uma carreta. Ele morreu na hora. Apesar de ser uma rodovia federal, o trecho foi estadualizado e a manutenção é de responsabilidade do governo do estado. Enquanto o impasse continuava, a fila de veículos só crescia. Esta técnica de enfermagem ficou presa no bloqueio logo após um plantão de 12 horas. Com sono, com fome, com sede, com calor, com tudo. E nada de liberar a rodovia? Nada de liberar. E pelo que eles estão falando, não tem previsão, né? Por causa do congestionamento, muita gente decidiu seguir a pé. Passageiros de ônibus caminharam quilômetros para chegar em casa ou no trabalho. Meu irmão mora aqui em Marabá, aí ele vem me buscar mais ali, porque ele não sabe nem que hora vai terminar, tava falando que vai terminar lá para as 6 da tarde. Aí vai ser ruim, né? Mas antes ele vem me buscar mesmo, aí eu desci e vim empurrando. Estamos indo caminhando aqui para ver se chega em Marabá, né? Trabalhar. Por volta das 11 da manhã, o secretário regional de governo chegou para dialogar com os manifestantes. Ele prometeu reforço nas equipes de trabalho. Segunda-feira vamos estar com mais 2 equipes trabalhando, tá? Pedir que eles organizassem uma comissão de moradores, tá? Para tratar com a secretaria o planejamento de futuro. Nós temos realmente alguns trechos desse perímetro aqui que já não cabe mais o capa-buraco pela base, a base já não está boa. Só depois da promessa do governo é que os moradores liberaram a pista. O bloqueio terminou por volta das 11h30 da manhã e o trânsito voltou ao normal. Bem, a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística informou que uma equipe técnica já foi acionada para fazer uma vistoria no local e tomar as providências necessárias para a recuperação da rodovia no menor prazo possível. O DENIT disse que o trecho possui contrato de manutenção e conservação
e, quando necessário, são feitos reparos na rodovia. O órgão informou ainda que está em andamento a elaboração de um projeto de engenharia para implementação de um contorno viário em Marabá para melhoria da mobilidade na região. O DENIT ressaltou que esse projeto está em fase de desenvolvimento e que a previsão é junho de 2027. Moradores da estrada Santana do Aurá, no bairro Águas Lindas, no trecho do município de Belém, denunciam o descaso. De acordo com a comunidade, o descarte irregular de lixo é um problema grave na área. Por causa dessa situação, os moradores bloquearam a passagem de carros aí na via. Na manhã de hoje, eles colocaram pneus e entulhos para interditar a estrada e avisaram que vão manter o bloqueio até que a prefeitura anuncie alguma obra para esse trecho. A estrada dá acesso ao antigo lixão do Aurá, desativado oficialmente em 2015, mas que, segundo a comunidade, continua sendo espaço para o descarte irregular de lixo. Nós pedimos um posicionamento à Prefeitura de Belém sobre as denúncias e ainda estamos aqui aguardando uma resposta. O Ministério Público do Estado investiga os danos causados por ocupações irregulares na recém-entregue Avenida Liberdade. A via expressa, que passa por áreas de proteção ambiental, liga Belém a Marituba e a PM monitora o local para evitar novas invasões. Após a retirada das ocupações irregulares às margens da Avenida Liberdade, na altura dos quilômetros 8 e 9, policiais militares continuam fazendo monitoramento da área para evitar novas tentativas de ocupação. O caso é acompanhado pelo Ministério Público do Estado, depois da notificação de várias denúncias, como desmatamento e exploração de uma área de proteção ambiental de 7.500 hectares, que abriga a fauna silvestre e os recursos essenciais para o equilíbrio ambiental da região metropolitana de Belém. O Ministério Público investiga os danos causados pela ocupação irregular. Eles ocuparam um espaço, devastaram a mata e, inclusive, isso causou prejuízo à própria fauna. Alguns animais silvestres foram atingidos, foram mortos e sofreram lesões. Então, nós estamos preocupados realmente que isso possa ser coibido. É muito importante que nós procuremos preservar essa área, que ela é vital para a área metropolitana de Belém, onde ficam os lagos Bolônia e Água Preta, onde é captada inclusive a água da nossa região. Cerca de 30 barracas foram construídas durante o processo de ocupação irregular. Todas foram destruídas durante uma operação de reordenamento coordenada por equipes da Polícia Militar e agentes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. O Ministério Público do Estado também encaminhou ofícios para diversos órgãos do Estado, entre eles Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, DEMAPA e Ideflor Bio. A Polícia Militar está atenta, vai ficar num local próximo. Convocamos a população de Belém para essa luta também em defesa do meio ambiente, em defesa desses animais silvestres, de todo esse ecossistema, que possam fazer denúncias para os órgãos públicos. Nós vamos ficar atentos. Quem depende do transporte público em Belém enfrenta um problema que se arrasta, há muito tempo. O descaso com os pontos de ônibus. Em vários bairros faltam abrigos e, quando tem, os bancos estão quebrados, tem goteiras, falta cobertura e ainda tem o acúmulo de lixo. Em frente ao portão 2 da Universidade Federal do Pará, o ponto de ônibus está sujo e com a cobertura cheia de goteiras. Precário, quando chove, ixi, você molha tudinho aqui embaixo. Aí não tem assim, aquele abrigo correto, que tem que ser. E algumas paradas nem tem, às vezes, o abrigo, a gente fica na chuva. A Avenida Bernardo Saião é sinônimo de descaso para o usuário de transporte coletivo. No sentido terra firme, há lixo no lugar de abrigos. Às vezes a gente se salva quando está ali, no ponto do mototáxi, que a gente já fica lá, mas tirando isso aí é a situação, vê que eu estou todo suado. Seguindo pela avenida, já no bairro do Jurunas, o teto desta parada foi furtado. Muito ruim e muito perigoso, sendo que até minha sobrinha já foi assaltada aí, e até que estava ajeitado, mas só que roubaram os telhados, tiraram os ferros dos bancos e tá horrível. Não tem cobertura.
Não tem, a gente fica no sol quente. Aí quando é chuva, né? Também a gente não tem para onde correr para se proteger e tem que ficar lá. Faça chuva ou faça sol, a população também não pode contar com esta parada de ônibus. Boa parte da cobertura foi levada por uma ventania, segundo os usuários. Mas eles também afirmam que a estrutura já vinha se deteriorando ao longo dos anos. Nos dias de sol como hoje, o jeito é buscar conforto na sombra das árvores. Agora, quando chove... Quando está chovendo, não tem como se abrigar lá embaixo, né? Por causa da chuva, a gente se molha toda. Este ponto de ônibus fica na Avenida Almirante Barroso, entre Doutor Freitas e Perebebuí. O local é muito usado por universitários e pessoas em tratamento médico. É o caso da dona Maria e do irmão, que trata sequelas de um AVC. Horrível. Ele sequelado de AVC, com dificuldade de não andar, né? Eu já de idade, cansada, problema de saúde, né? A gente pegar a chuva, se não trazer sombrinha, e o vento é muito forte. A sombrinha enrola todinha. É uma dificuldade grande. Na Avenida Pedro Miranda, esquina com a Travessa Timbó, a parada está enferrujando. Parte da estrutura já foi corroída. Para a população que depende do transporte público, não dá para aceitar tanto desconforto e insegurança nos abrigos das paradas. Que ajeitasse mais, né? Normalizasse. Que assim como está, não pode ficar, né? Sem proteção. E não é só de sol e de chuva, né? A Prefeitura de Belém informou que mantém de forma contínua ações de manutenção, limpeza e requalificação de abrigos de ônibus em diversos pontos da capital e que atualmente quase metade dessas estruturas já foram renovadas. A gestão municipal esclareceu que já tomou conhecimento dos casos e que equipes técnicas foram acionadas para realizar a vistoria. A Prefeitura reforçou que segue atuando de forma integrada para ampliar a cobertura e a qualidade dos abrigos de ônibus em Belém e orienta a população a colaborar com a preservação dos equipamentos públicos. 2 pessoas morreram em acidentes registrados hoje na região metropolitana de Belém. Em ambos os casos, as vítimas eram motociclistas. Na BR-316, ao que tudo indica, a pressa mais uma vez custou uma vida. De acordo com testemunhas, um motorista tentou fazer uma ultrapassagem e atingiu a moto. Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra o poste. Ele morreu no local. O acidente aconteceu no quilômetro 3 da rodovia, no bairro do Atalaia. Esta manhã, um outro motociclista perdeu a vida no trânsito de Belém. De acordo com a Guarda Municipal, a moto, em alta velocidade, bateu na traseira de uma carreta bitrem estacionada na rodovia do Tapanã. O piloto foi arremessado, bateu a cabeça e não resistiu aos ferimentos. O acidente foi neste trecho, no sentido Belém e Coraci, em frente à delegacia do Tapanã. A vítima, identificada como André Agassi, tinha 23 anos. Ele não usava capacete, não tinha habilitação e, segundo a família, morava em Santa Catarina, mas estava há 3 dias de férias em Belém. Que tristeza, né? Que tragédia. Bem, segundo a polícia, o motorista da carreta do acidente na rodovia do Tapanã permaneceu no local, prestou socorro e compareceu espontaneamente à delegacia para prestar esclarecimentos. Em seguida, ele foi liberado. Em relação ao caso da BR-316, a polícia não informou se o motorista do carro, que teria causado o acidente, foi autuado. A polícia também não informou qual a identificação da vítima da BR-316. Um motorista morreu e atletas amadores ficaram feridos no acidente de trânsito ocorrido hoje na BR-010. A batida em um ônibus e um caminhão. Familiares e amigos aguardavam ansiosos por notícias dos atletas amadores que estavam no ônibus que se envolveu no acidente. O alívio veio quando os jovens desembarcaram na frente da Secretaria Municipal de Cultura de Paragominas. Pedro é atleta de vôlei. Ele sofreu apenas escoriações no braço. Foi um susto muito grande para todo mundo, a maioria estava dormindo. Eu estava deitado sem ser sentado, né? Eu estava deitado nas 2 cadeiras e eu acabei acordando com o baque, eu já estava no chão. O acidente envolveu o ônibus que levava cerca de 30 atletas amadores e um caminhão que transportava cavalos. Os 2 veículos ficaram parcialmente destruídos. O motorista do caminhão, identificado como Nadson Diego Padilha dos Santos, de 34 anos, morreu. Diversos cavalos transportados no veículo
também morreram. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, todos os atletas foram levados para avaliação médica no Hospital Municipal de Dom Eliseu. 3 deles sofreram ferimentos e permanecem internados. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, no trecho do quilômetro 59 da rodovia BR-010, entre os municípios de Dom Eliseu e Ulianópolis. Os atletas voltavam de uma competição amadora de basquete e vôlei realizada no município de Marabá, no sudeste do estado. O estado de saúde dos 3 estudantes internados é considerado estável. E a seguir é sancionada a lei que cria a Política Estadual de Educação Escolar Indígena no Pará. E os jogos da rodada do fim de semana são marcados por atrasos provocados pela chuva em Belém. Agora são 7h25, imagens ao vivo da Avenida Almirante Barroso. A gente percebe alguns pontos ainda da pista molhada, choveu durante a tarde, mas o trânsito agora é tranquilo. Volto já. Mais de 1 tonelada de cocaína foi incinerada hoje em Marabá, no sudeste do estado. A droga apreendida foi resultado de uma operação das polícias rodoviária federal e militar na PA 150, no início de abril. O esquema de segurança para o transporte da droga foi feito pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal. Logo cedo, as viaturas partiram rumo ao endereço onde seria feita a destruição da droga. Ao todo, mais de 1 tonelada de cocaína. Dezenas de pacotes que foram direto para o forno desta empresa produtora de cerâmica, em Marabá. O carregamento foi apreendido no dia 6 de abril, durante uma operação conjunta da PM e PRF na PA 150, em Goianésia do Pará. O entorpecente estava escondido no fundo falso de um caminhão bitrem. O motorista foi preso em flagrante. A cocaína seria levada para o porto de Barcarena, na região metropolitana de Belém, e teria como destino final a Europa. A incineração realizada hoje foi acompanhada pelo Ministério Público e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e autorizada pela Justiça. Foi sancionada hoje a lei que cria a Política Estadual de Educação Escolar Indígena no Pará. A proposta inédita foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado em abril deste ano. A lei foi sancionada pela governadora Hannah Gassan durante cerimônia no Palácio do Governo. A legislação que estabelece diretrizes específicas para a educação escolar indígena no Pará foi construída por meio de um processo de escutativa das diferentes etnias no estado. Hoje nasce a nossa lei, construída por nós, discutida nos nossos territórios, com as nossas demandas, e a lei ela fortalece mais ainda, é como um direito nosso, pautado, construído por nós. A nova política tem origem em um projeto de lei de autoria do Executivo, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado em abril deste ano. Ela institui o Subsistema Estadual de Educação Escolar Indígena, cria o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena e estabelece um regime específico para os profissionais da área. Entre os principais pontos da lei está a garantia de uma educação intercultural e multilingüe, pensada para respeitar as especificidades linguísticas e culturais das comunidades indígenas. Outro eixo central é a reafirmação do ensino presencial como base, limitando o uso do ensino à distância a situações excepcionais e condicionado à consulta prévia dos povos envolvidos. Com muito diálogo, com muita parceria, com muito processo de escuta, hoje chegamos a essa sanção da lei que vai, com certeza, fortalecer cada dia mais a nossa cultura, fortalecer a educação indígena no estado do Pará. E é um passo rumo ao futuro, um passo que marca não só o presente, mas marca o amanhã. Uma conquista inédita que também é fruto da resistência, da força e da voz dos povos indígenas. Em janeiro do ano passado, representantes de várias etnias ocuparam a sede da Secretaria de Estado de Educação em protesto para garantir a permanência do ensino presencial nas comunidades e uma legislação específica voltada para a educação escolar indígena. É uma
uma luta que a gente vem lutando, né, para conseguir essa lei específica para os povos indígenas, onde a gente está amparado, né, a gente não depende mais da lei geral, e sim a gente tem uma específica que ampara a nossa educação escolar indígena, né, onde a gente ainda vai continuar lutando para que a gente possa, né, tudo que está na lei botar em prática. É muito gratificante para nós e também um reconhecimento, né, de nossos antepassados, de nossos ancestrais, que sempre lutaram e reivindicaram por uma educação melhor, de qualidade, que viesse a entender, né, as populações indígenas, mas sobretudo uma educação específica e diferenciada de acordo com a nossa realidade. A expectativa agora é que a nova política seja um instrumento estratégico para assegurar uma educação que respeite a identidade, a cultura e a autonomia dos mais de 70 povos indígenas presentes no território paraense. Sem dúvida, é um avanço muito significativo e muito importante e vai contribuir muito para o processo de ensino e aprendizagem para a educação escolar dentro do território, que é onde ela é feita de fato, onde ela acontece. Avanço importante, né? E você do interior do estado gosta de cinema? O G1 tem uma dica muito bacana, de graça. Dá uma olhada aqui, olha. Cine Caixa Cap leva cinema gratuito e climatizado a 4 cidades do Pará agora, nesse mês de maio. Olha só, a gente tem aqui uma carreta de quase 20 metros. Oferece 85 poltronas, 2 delas acessíveis a cadeirantes, projeção digital, isolamento acústico, ar-condicionado, promovendo a inclusão e também construindo memórias afetivas. É a 3ª edição do projeto, que já passou por Tocantins, Minas Gerais, passou pelo Nordeste e agora está percorrendo essas cidades do Pará. Olha quais são as cidades aqui. Igarapé-Miri, de 12 a 13 de maio, São Miguel do Guamá, de 15 a 16 desse mês, Capitão Poço, entre 19 e 20, e Bragança, entre 20 e 23 de maio. Serão 5 sessões diárias, os horários estão aqui de 8 até as 7 da noite. Muitos filmes, inclusive animações infantis, os ingressos são distribuídos 1 hora antes no local. Todas as informações no G1 Pará. Hora do esporte, o Paysandu conquistou a liderança da Série C nesse fim de semana, vencendo o Anápolis na Curuzu. E olha que a chuva ainda tentou atrapalhar. Na Curuzu, o Paysandu queria emplacar a 2ª vitória seguida em casa. O adversário era o Anápolis, vice-lanterna da Série C. Logo no início da partida, a chuva resolveu aparecer e junto com ela, o Galo goiano quase abriu o placar desse contra-ataque. O ex-bicolor Juninho tocou para Gustavo, que tabelou e finalizou na trave. São Pedro deu uma trégua e aos 16 minutos, falta para o Anápolis. Mas a equipe de arbitragem chamou alguns jogadores dos times e paralisou a partida por conta da chuva forte. Depois de 45 minutos de paralisação, os times voltaram para o campo. Com muitas poças d'água, o futebol ficou prejudicado. Nessa jogada, Thalisson perdeu tempo da bola. Até uma boa jogada de Cleiton Pego, que arriscou e a bola desviou na zaga. Mas após a cobrança de escanteio, o mesmo Cleiton Pego subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para o fundo do gol. Papão na frente, 1-0. No último lance de perigo do primeiro tempo, Leonan cobrou falta na entrada da área e quase empatou para o Galo. Na volta do intervalo, o árbitro expulsou Emerson Diniz, preparador de goleiros do Anápolis, por atrapalhar a reposição da bola. No ataque do Galo, Yarley chegou atrasado e fez falta em Gonçalo. O árbitro mostrou cartão vermelho direto. Cauã Martins cobrou a falta, a bola sobrou para Matheus Lagoa, que soltou a bomba, mas Gabriel Mesquita fez uma grande defesa. O castigo bicolor veio 6 minutos depois. Após cobrança de falta, Fernandinho arriscou de fora da área e o xará, Fernando Viana, desviou para o gol. O empate do Galo. Até que no último lance, Tylon se esticou e tocou forte para Juninho. O atacante fez linda jogada individual, deixou a marcação no chão e soltou um canhão. Sem chances para Vitor Hugo. Fim de jogo na Curuzu. Paysandu 2, Anápolis 1.
Emoção muito grande, na verdade, né? Podia entrar ali e ser feliz no último lance do jogo, fazer um gol. Só tenho a agradecer mesmo aí, graças a Deus deu certo e consegui, fui abençoado ali pra fazer esse gol. E o Remo não se intimidou frente ao líder da Série A e empatou em 1-1 com o Palmeiras no Mangueirão. A chuva atrasou o início da partida, que também foi marcada por um lance polêmico. Antes do jogo, tudo é festa. Ainda mais em uma ocasião especial. Várias famílias se planejaram para comemorar o Dia das Mães no estádio. A programação a gente já estava programada que hoje seria o Dia das Mães com a vitória do Leão no Mangueirão. Exatamente, tomamos café e viemos já comemorar aqui com o Leão. Enquanto quem se antecipou curtia o pré-jogo, quem chegou mais tarde apressou o passo para não se molhar. Pena que a chuva torrencial foi novamente a culpada por mais um atraso de jogo no Mangueirão. A torcida esperou pacientemente por 1h30 para finalmente ver a bola rolar. E a espera no rosto da torcedora, a expressão de preocupação se transformou em lamentação. Bate firme, ela desvia para fugir do Marcelo Rangel. O jogo também foi cercado de polêmicas. A primeira aconteceu nessa jogada. Eu tenho certeza que o adversário, em outros jogos, eles batem muito na questão da arbitragem. E se fosse o inverso, eu tenho certeza que ia ter muita reclamação e eu tenho certeza que eles têm consciência também do lance. Então a gente só quer deixar claro aqui, o torcedor ficar tranquilo que a gente está atento a tudo. Com o jogo empatado, a tensão aumentou. E aí, qualquer objeto vira um canal para aliviar a ansiedade. Na reta final do jogo, o Remo fez de tudo para resistir à pressão. O melhor presente para as mamães azulinas seria a vitória. Ela não veio. Porém, ao final do jogo, o torcedor reconheceu o esforço do time ao segurar um empate com 1 a menos contra uma das melhores equipes do país. É o time que a gente quer que o Remo faça. Jogue com vontade, do início ao fim, e é isso que a gente espera desse time. O Remo vai ser uma equipe que vai disputar palmo a palmo, fazendo bons jogos. É claro que o campeonato é muito difícil, a nossa briga é ali embaixo, é de sustentar, e cada ponto nesse campeonato é importante. Então a gente gostaria muito de ter saído com resultado positivo, mas não resta dúvida que o empate, né, contra esse grande adversário, que possivelmente é um dos postulantes aí ao título da competição, não deixa de ser importante. O JL2 de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se ver amanhã. Até lá.